Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com o projeto de elementos de máquinas. Hoje trataremos de freio a tambor de sapata curta. Então vamos lá. Bom, pessoal, nesse caso aqui a gente vai tratar o freio a tambor de sapata, sapatas externas, né? Então tem dois tipos aqui que a gente vai tratar, a gente vai explicar para vocês aqui. Então olha só, um exemplo de aplicação prática direta, né, sem enrolação, um sisteminha aí de freio a tambor com sapata externa, né? E o nome externo é autoexplicativo, que ela envolve o tambor, né? Envolve o tambor. Lembrando, né, que no fim das contas, lá em freio de cinta, tanto simples quanto diferencial, inclusive vou deixar o card aí em cima para vocês verem, lá também, no fim das contas, é um freio a tambor, né? Só que é uma cinta envolvendo. E aqui é um freio de tambor sapata, né, de sapata externa e interna, que é a sapata externa. Então, olha só o que acontece aqui. Ó. Tem uma alavanca de acionamento, tem uma pré-carga de mola para deixar normalmente fechada. Tem o tambor propriamente dito, que o tambor é acoplado à nossa demanda de torque, que é o equipamento que a gente deseja frear. E uma demanda de frenagem, que eu acabei de falar, né? Então, a minha demanda de frenagem, ela está acoplada ao tambor. Então, se a gente freia o tambor, a gente freia o equipamento, de tabela, né? E a sapata, né? Que é externa, tá? Então, olha só, né? E um GIF animado aqui, né? Tem um sistema eletromecânico aqui para liberar e a pré-carga da mola faz voltar, né? Então, aqui está com a ausência do tambor, mas só para vocês verem como é que é a movimentação, né? Desse tipo de freio. Por exemplo, isso é um freio utilizado em elevadores, por exemplo. Máquinas de elevação, guindaste, enfim. Bom, então o atrito ele acontece na interface da sapata aqui, né? Aqui tem um atrito que justamente vai dissipar energia. Bom, isso aqui é um freio de aplicação automotiva típico, né? Lembrando que o curso aqui nosso não tem o objetivo de dar solução tecnológica. Nós estamos aqui no projeto conceitual dando dimensões para os elementos de máquinas, né? Isso serve para todos os elementos de máquinas, viu, gente? A ideia aqui é essa, dar dimensões para os elementos, e enfim, a direção aqui é essa. Então, olha só, temos aqui o tambor, propriamente, que é o tambor que ele é acoplado à demanda de torque, o prato, os pontos pivôs fixos aqui, né? As sapatas e por fora da sapata aqui a guarnição. Nesse caso aqui são sapatas internas, né? As sapatas são internas, mas a lógica é exatamente a mesma da externa. Só a posição relativa que muda. Que é o que o pessoal normalmente chama de lona, né? Essa guarnição, né? A lona do freio, né? Sobretudo os mais antigos. E o cilindro, né? Que é um cilindro de atuação hidráulica que vai fazer a atuação aqui no freio. E a mola de retorno, né? Para fazer com que a mola volte. Então é um funcionamento básico, um GIF bem simplificado, né? Só para demonstrar aqui, né? Enquanto o tambor está girando, como vocês estão vendo aí, o fluido hidráulico é injetado aqui sob pressão, que ele vai empurrar, o pivô fixo está aqui embaixo, né? Vai empurrar sapatas e a sapata vai encontrar aqui com o tambor, que vai promover o atrito aí, né? Essa parte destacada em vermelho aí. Então vai dissipar forma de calor. Então é um princípio básico para nós aqui. Tambor e a demanda, como eu já adiantei, a demanda de frenagem está acoplada ao tambor. Então, tipos de acionamento. Na sapata interna, por exemplo, um GIF bem simples que eu fiz aí, para demonstrar, assim, no caso do freio automotivo, que o acionamento hidráulico é aquele que é acionado através dos pedais, certo? Então vai empurrar mutuamente aqui as duas sapatas, uma para cada lado, que vai encontrar o tambor e vai promover o atrito aqui. Só que, no caso esse mesmo sistema aqui, ó, aí, mas e o freio de mão, né? Que eu gosto de chamar de freio de estacionamento, né? É o seguinte, né, só para mostrar que tem um cilindro. Aqui o freio de estacionamento é um acionamento mecânico. Você puxa lá o rabo do tatu lá,
carro mais antigo, né? Puxa o rabo do tatu e vai promover o acionamento mecânico. Só que ele vai acionar uma das sapatas só, né? O que já é suficiente para freio de estacionamento, né? Já é suficiente. Então tem uma alavanquinha aqui, um formato conveniente, pivotada também, um pivô fixo amarelo, que ao ser o cabo, né? Aqui, ó, o cabo ser puxado, ele aciona uma das sapatas e freia, né? Bom, então é isso aí. Então vamos introduzir aqui propriamente o freio tambor de sapata curta, que é o primeiro que a gente vai ver. Então, assim, um gifzinho só para ilustrar bem aí como é que esse freio funciona, né? E para fins didáticos, explicar na sapata externa é mais fácil. Inclusive, a literatura classicamente faz isso. Então é isso que acontece. Olha lá, o operador vai lá, aciona, aumenta a força normal aqui, atrito e freia. Tá? E tem uma varredura angular. Mas vem cá, o que nos credencia dizer ou qualificar o freio a tambor de sapata curta? Certamente temos um critério. Qual que é esse critério? É esse aqui, ó. Essa varredura da sapata, né, o abraçamento da sapata sobre o tambor tem que ser de no máximo 45 graus. Esse é o critério. Mas por que isso, né? É o seguinte, gente, quando a gente assume um ângulo menor 45 graus, a gente pode assumir com conforto, tá? Sem ônus para o resultado, que a força normal que vai acontecer aqui, ó, ela pode ser considerada como uma carga pontual. Não é, né? Na ponta do lápis não é. Mas assim, a diferença seria tão pouca nesse intervalo de ângulo aí, que a gente pode considerar com conforto que a força normal que vai ocorrer aqui, ó, que ela seja uma carga normal, pontual, perdão, uma carga pontual, não é uma carga distribuída. Tá, então esse é o critério, θ menor 45. Bom, então vamos fazer a análise, né? Vamos fazer o raio-x aqui, colocamos a marca d'água aqui dos elementos, da alavanca, que está solidária à sapata, e o tambor. Então tem a força de atuação, força normal, pontual, né? Tá aqui como está aqui. A reação no tambor. A gente tem que admitir que um sentido de rotação é exemplo do que nós fizemos lá em freio de cinta, em que o sentido de rotação mudava um pouco a história do freio, tá? E aqui não vai ser diferente, tá? Em freio a disco é indiferente essa condição. Para freio tambor e freio de cinta faz diferença. Então aqui nesse caso, considerando o sentido anti-horário, então se está no anti-horário, o tambor ataca a sapata dessa forma aí. Tá? Então a gente posiciona de forma correta. De forma que a força de atrito é μ vezes a força normal. Simples assim. Tá? Então a reação da força de atrito aparece aqui no tambor. Óbvio, lembrando que a ação e reação elas ocorrem em corpos diferentes. Tá? A reação no pivô da alavanca. Uma reação lá no tambor. É vertical e horizontal. Como é a reação de apoio, você pode arbitrar o sinal lá no final que vai falar para a gente se aquele chute nosso foi o correto. O raio do tambor, o braço de alavanca A, o braço de alavanca B, que é o braço de alavanca para a força normal, e o braço de alavanca para a força de atrito, que vale C, minúsculo. Então, olha só, percebam, esse tambor tem uma espessura, né? A exemplo do que acontecia com cinta. Ele tem uma espessura. E tem uma área, né? Uma área ali devido à varredura angular. Então a espessura aqui é W minúsculo e o comprimento de arco aqui dessa sapata aqui é Rθ. Simples assim, Rθ. E a força normal atuando ali, ó. A área é simplesmente produto dessas dimensões aqui, W, Rθ, Wzinho, né? E a gente sabe que conceitualmente a pressão é uma força normal sobre uma área. Então a gente pega e isola a força normal e tem quanto que vale a área, a gente sabe tranquilamente deduzir aqui quanto vale a magnitude da força normal. Está calculada. E agora a gente vai aplicar o somatório de momentos agora na alavanca, em relação ao ponto O, né? Atribuindo aqui o valor, o sentido anti-horário como sendo positivo.
como é estático, tanto faz, né? Tanto você pega, dá para chuta um sentido de rotação. Então, olha só, vai ficar o seguinte, ó. AFA, AFA, concorda, então positivo. Força normal, negativo porque contraído, BFN. Por fim aqui, força de atrito. Vai ser positivo, porque concorda com o sentido atribuído inicialmente aqui, como sendo positivo. Então, de forma que se eu isolar aqui a força de atuação FA, eu fico com essa configuração aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Se a gente desenvolve um pouco mais, por que desenvolver? Porque eu sei que a força de atrito, ela vale μ vezes a força normal. Então eu substituo aqui, ó, e coloco o fator comum em evidência. Se eu colocar o fator comum em evidência, que é Fn, eu sei que o Fa é o Fn vezes B menos μc dividido por A. Lembrando que o μ é uma propriedade do material, que é o coeficiente de atrito do material da guarnição, da forração lá. Então vamos fazer uma análise aqui, né? A gente tem que fazer uma análise em cima disso aí, para ter robustez aqui nas conclusões. Eu tenho a condição de autoenergização. A gente já viu esse negócio de condição de autoenergização lá em freio de cinta. A gente já viu isso lá. Certo? Então o que vai acontecer? A gente vai fazer uma análise dos sinais do AFA e do momento devido à força de atrito. Então assim, ó, esse cara aqui, ó, é o momento devido à força de atuação, o momento devido à força normal e o momento devido à força de atrito. Então a gente vai analisar aqui os sinais do MA e do MF, para a gente saber se a condição de autoenergização ela vai ser atendida. Então olha só, é justamente isso que a gente vai fazer. Nesse caso específico, com esse sentido de rotação, a gente chega à conclusão que o freio é autoenergizante, porque os sinais são iguais. Tá? Então, se o sinal de MA concorda com o sinal de MF, é mesmo que eu dizer que o sinal for o mesmo, né? O meu freio é autoenergizante. Isso é bom, porque o meu freio quer dizer que a própria força de atrito está ajudando a frear, está contribuindo para a frenagem, certo? E sim, MF contribui para MA. Então ele está ajudando o momento da força de atuação aqui. Tá bom? E, continuando nossa análise, é o seguinte aqui, ó. Eu vou aplicar agora, eu inverti, olha lá, o tambor girando no sentido horário agora, ó. Tambor girando no sentido horário. A única coisa que eu fiz foi inverter. Então, a única coisa que inverteu aqui foi o sentido da força de atrito. Porque a forma com que o tambor ataca a sapata inverteu, né? Então, a única coisa que inverteu. Se inverte, tudo muda, tudo fica igual. Só agora a gente vai aplicar a condição de equilíbrio na alavanca, que vai mudar um pouquinho, vocês vão ver, ó. Então vai ficar AFA menos BFN. Agora, o que era mais para o sentido anti-horário de rotação do tambor, agora é menos. Agora é menos aqui, ó. Então vamos fazer a análise aí, ó. Isolando aí a expressão de FA, mesma coisa, substituir a força de atrito, fator comum. Então vocês percebem, essa expressão aqui para o caso do tambor girando no sentido anti-horário, que é o caso anterior, aquele sinal era menos. Agora, com o tambor girando no sentido horário, mudou. Então, fazendo a análise aqui, ó, a mesma análise que nós fizemos, ó, a mesminha, ó, analisando os sinais. Agora é positivo aqui e negativo aqui. Opa! Então, violou a condição de autoenergização. Então, esse freio, olha lá, o sinal de MA discorda com o sinal de MF. Então, freio autodesenergizante, ou seja, o momento devido à força de atrito está atrapalhando a frenagem. Lembrando, gente, eu sempre enfatizo isso aqui. Não é que o freio vai deixar de funcionar, não. Simplesmente vai ter uma parcelinha adicional do FA. O FA vai crescer um pouquinho para compensar isso aí. Tá? Da mesma forma que acontecia lá em freio de cinta, gente. Não deixe de assistir o vídeo, que eu já deixei o card indo mais para trás aí. Tá? E da mesma forma eu faço a comparação. Agora é com freio a tambor, sapata curta. Olha que interessante. Freio autoenergizante, o cara freia facilmente,
No freio desenergizante, como o próprio freio vai atrapalhar, ele vai vibrar, porque toda hora vai querer expulsar a alavanca do tambor, ele vai ficar jogando a alavanca para fora. E é exatamente isso que acontece. Então dá uma vibradinha, por isso que eu tremi a mão na hora que eu fui construir esse GIF, eu dei uma tremida na mão aí para representar isso. E outra coisa aqui, ó, matematicamente falando, os sinais, né? Então a minha força de atrito, aqui é uma diferença no autoenergizante. E no autodesenergizante é uma soma, ou seja, então esse lado aqui, ó, essa força para o autodesenergizante, é claro que vai ser maior que essa aqui, tá? Agora, para saber o quão maior vai ser, só substituindo os valores, estudo de caso aí, tá? Então é a mesma coisa, ó. Aqui é um pouquinho de força, aqui é mais força. Mas ambos vão funcionar, viu, gente? Ambos vão funcionar. Uma análise complementar aqui diz respeito a autotravamento, a exemplo do que nós vimos lá em freio de cinta. Tínhamos isso lá. Então, qual que é a condição de autotravamento? É o seguinte, eu tenho para ser autotravante, da mesma forma, o freio tem que ser autoenergizante. Então, hipoteticamente, uma frenagem menor ou igual a zero, né? Hipoteticamente. Então, para isso acontecer, então a única parte que interessa é esse numerador aqui, ó. Então, B menos μC menor ou igual a zero. Então, o produto μC ele tem que ser maior ou igual a B. Então, essa é a condição para o caso de freio tambor de sapata curta, é justamente essa condição de autotravamento, que esse produto μC seja maior que B. Aí um freio só pode ser autotravante se for autoenergizante, da mesma forma que a gente viu lá. E eu acabei, alguns segundos atrás, eu disse isso aqui. Tá? E sim, o freio pode travar mesmo sem atuação. Essa é a ideia, que é de interesse quando a gente quer introduzir uma medida de segurança redundante num freio. Exemplo típico é de sistemas de elevação de carga, de elevador, de guindaste, que se a carga acidentalmente voltar, ao inverter a rotação para que ele seja autotravante, ele trava e impede o acidente. Tá? É o que eu acabei de falar aqui. É um importante recurso de segurança que pode ser imposto no projeto. Isso é uma imposição. O projetista que decide isso aí, viu, gente? Isso não acontece por acaso, não. Viu? Bom, o torque de atrito. O torque de atrito simplesmente é o raio vezes a força de atrito aqui, ó. Substituindo aí adequadamente as expressões, eu chego à conclusão que o torque de atrito tem essa configuração, lembrando que o P máximo é uma propriedade do material, é a resistência do material da guarnição, que forma a lona do freio lá, tá? Lá, é ditado pelo material. Então, ou seja, ou é catálogo, ou é o fornecedor que tem que te falar quanto que vale isso aí, em função do material que você escolheu, selecionou. E as reações de apoio no pivô, né, no pivô O da alavanca. Por que isso é importante? Lembrando, né, aqui o curso é de elementos de máquinas. Então vai chegar um momento que você está projetando um freio e tem um cidadão que vai projetar um eixo ou um pino que vai vir aqui no ponto O. Como é que faz? O cara senta e chora? Não, ele precisa conhecer os esforços atuantes nesse ponto O, que são justamente compostos pela RX e RY. Aqui, então a gente isola a alavanca e promove equilíbrio na direção horizontal, nesse caso aqui, atribuindo positivo para a direita, promove o equilíbrio. Você descobre que a reação de apoio, a componente horizontal, vale a própria força de atrito. No caso da direção vertical, você vai chegar à conclusão que a sua reação na vertical é a diferença entre a força normal e a força de atuação. É claro que para fins didáticos aqui, a gente não considerou força-peso da alavanca, mas se tivesse, não teria dificuldade nenhuma, né? Posicionaria ela aqui de forma adequada e introduziria ela no cálculo dos momentos, sem problema algum, sem ônus nenhum, tá? E as reações de apoio no pivô G, agora é o pivô aqui do tambor, né? Também, né, aqui no caso que a gente chutou errado, que como eu disse, né, em estática, né, você chuta uma direção e o sinal lá no final que vai te dizer se você chutou certo, né?
Como H é igual a menos FF, então o meu chute inicial aqui foi equivocado. E na vertical, a reação vai ser simplesmente, né, a força normal. Lembrando que não foi negligenciado aqui o peso, né? Se tivesse o peso aqui, introduziria o peso e entraria aqui no equilíbrio, para contemplar o peso também, viu, gente? Aí não, os livros classicamente não fazem isso porque para não poluir muito a explicação, certo? Mas não tem dificuldade nenhuma, uma vez que o curso de projeto de elementos de máquina, ele já está no terço final do curso, né? Então o aluno já viu estática, já viu dinâmica, então ele é plenamente capaz de fazer intuir a respeito dessas considerações, certo? Bom, e o recado de sempre, né? Temos equipamento, temos uma demanda de torque e o freio. O torque de atrito, se for um sistema de freio, ele mede a capacidade do sistema de absorver a demanda de torque, enquanto que, no caso da embreagem, né, que a gente já viu em outros casos lá, ele tem a função de promover fluxo de potência. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Curtam o vídeo, espalhem esse material para ajudar o máximo de pessoas possível. A ideia do canal é justamente essa, para que vocês possam ser beneficiados aí. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e tocar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Tá bom? Obrigadão.